Convido a abrir no livro de João, capítulo 1. Nós vamos falar sobre a luz incomparável ao mundo, revelando a luz incomparável ao mundo. Antes de iniciarmos, vamos fazer mais uma oração, irmãos. Pai amado, na Tua presença neste momento, te agradecemos, Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, principalmente pela condição que o Senhor tem nos dado neste momento para poder pregar, para poder falar de Ti. Que o Senhor nos ajude, seja conosco, ó Pai, cada dia com esta igreja, que possamos sempre, Senhor, cada dia mais sermos gratos pelos alimentos que são oferecidos à mesa, principalmente, Senhor, que é preparado com zelo. Te pedimos também por aqueles que não estão, o Senhor sabe, ó Pai, os motivos, o Senhor sabe as dificuldades de cada um, os afazeres, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, nos ajude. Seja conosco, Senhor, nos dando cada dia mais a Tua força, cada dia mais a alegria da Tua salvação. Te pedimos também pelos enfermos, pelos idosos, por aqueles, ó Pai, que têm enfrentado momentos difíceis, que o Senhor, ó Pai, tenha misericórdia de cada alma, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos miseráveis e necessitamos a cada dia mais, cada vez mais de Ti, porque nós sabemos que sem as Tuas misericórdias nós vamos ser consumidos. Que o Senhor, ó Pai, nos dê cada vez mais essa visão, cada vez mais essa consciência de que sem Ti, de que andar em caminhos tortuosos vai nos levar, ó Pai, à destruição. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Fale conosco nesta noite, através da Tua palavra, que ela possa alcançar os nossos corações, a nossa mente, que possamos, ó Pai, de fato, sairmos daqui entendidos, renovados, ó Pai, alimentados da Tua palavra. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo. E em nome do Seu Filho amado que nós oramos. Amém. Irmãos, uma palavra, ela é muito importante. Uma palavra. Ela é muito importante e eu vou explicar para os irmãos por quê. Nós nos comunicamos através de palavras, Nós inclusive já fizemos um estudo e falamos sobre isso, sobre a mensagem, o mensageiro e o receptor. E então nós falamos sobre palavras, que palavras é importante, nós nos comunicamos através de palavras. Só que aí nós podemos ver que através dessas palavras, qualquer palavra que for, nós podemos causar confusão. Nós podemos causar confusão quando nós usamos palavras erradas, concorda? Quando nós usamos palavras erradas, nós podemos causar confusão. Quando usamos palavras corretas, nós podemos edificar. E nós também podemos causar confusão, que isso é muito interessante, nós podemos causar confusão mesmo se usarmos a palavra certa. Concordam? Nós podemos causar confusão mesmo usando palavras certas, palavras corretas. E isso acontece por quê? Na maioria das vezes, quase 90 e tantos %, porque o ouvinte não entende. Só que, desafio os irmãos, vamos ler 1 João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vamos aprofundar neste versículo. Quando Deus ele cumpriu o seu propósito eterno, e o propósito eterno de Deus foi de se comunicar com o mundo rebelde. O propósito de Deus foi se comunicar com o mundo rebelde. E como que ele fez isso? Através de palavra, Pela palavra, por meio de uma palavra. Na verdade, como nós vimos nesse versículo, por meio da palavra, que é o Verbo, por meio da palavra.
Mas o que aconteceu? A palavra era correta, mas os ouvintes não entenderam. Não entenderam. Então o que o mundo fez? O mundo pegou essa palavra e matou. E por que as pessoas entendem mal e rejeitam a palavra de Deus? Será que é porque Deus escolheu a palavra errada? Será que Deus ele cometeu um erro de digitação? Será que é por isso que as pessoas rejeitam a palavra? Porque a comunicação de Deus não é clara o suficiente? Não. Para todas essas perguntas a resposta é não. Deus ele não aperta a tecla errada quando ele digita. Então, quando Deus envia uma mensagem, a mensagem é perfeita. Por que então as pessoas rejeitaram a sua palavra? Por que pregaram a sua palavra em uma cruz e mataram? E por que hoje as pessoas continuam fazendo isto? Por que não se submetem as suas vidas ao que Deus disse? Vamos um pouco mais longe. Por que algumas pessoas ouvem a sua palavra e acreditam nela? O que faz com que algumas pessoas ouçam e aceitem e outras pessoas ouçam e rejeitem? Há algo nelas que faz com que as pessoas aceitam a palavra, que seja diferente daquelas que rejeitam a palavra. A recepção dessa palavra, será que advém de algo externo? Nós vamos encontrar respostas para essas perguntas quando nós lemos João. Primeiramente, nós vamos conhecer melhor Jesus, porque se nós analisarmos os primeiros 5 versículos do livro de João, nós aprendemos que Jesus é o Logos, né? É o Logos, que na verdade é a palavra. Então nós aprendemos que Jesus, ele é o portador da vida, que Jesus criou tudo no universo, que ele é o portador da luz, que ele revelou o caminho, que de fato ele é o caminho. E ao refletirmos sobre essa passagem que nós vamos ler, nós descobriremos que essa palavra, na verdade, é essa palavra que veremos, e que não há ninguém como ele, ninguém. Na verdade, essa mensagem usa um contraste entre João, o Batista, e Jesus, para demonstrar a superioridade da palavra, a superioridade de Cristo. E há 2 pontos nessa mensagem. Nós vamos ver que há as testemunhas e que há a luz verdadeira de fato. Nós vamos começar pelas testemunhas. O que é uma testemunha? O que uma testemunha faz? Qual é o ofício de uma testemunha? A pessoa depõe sobre o que sabe, não é? Uma testemunha tem como ofício isso, depor sobre o que ela sabe. E foi isso que João fez. João era uma testemunha. Observe lá no versículo 6. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. E isso é interessante. Em uma introdução, uma biografia sobre Jesus, João estava falando sobre Jesus. Aí o que João faz? Ele insere um outro João. O apóstolo João estava falando sobre Jesus e ele insere João. Ele insere esse homem chamado João. Por quê? De que João ele está falando? O João apóstolo. E por que nós precisamos saber sobre esse João que João está falando? Se ele está dizendo sobre Jesus. Ele começou dizendo sobre o verbo, sobre o Logos, sobre a palavra.
Uma das primeiras respostas que nós precisamos entender aqui, nós sabemos que é o apóstolo João que escreveu esse livro. Mas quem que é esse João no versículo 6? E a resposta é clara, né? Nós vemos aí que se trata de um João completamente diferente. O autor é João, o apóstolo, um homem que passou 3 anos como testemunha ocular de Jesus e que na época escreveu, cerca de 60 anos depois, essa carta estava servindo na igreja de Éfeso, como nós falamos ontem. João, do versículo 6, é um homem comumente conhecido como João o Batista. E o que o apóstolo João nos diz sobre esse João o Batista? 3 coisas. Houve um homem enviado por Deus. Então nós vamos parar aqui neste momento. E vamos voltar agora no versículo 1 ao 5. No princípio, eu vou ler como Logos. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Por meio dele todas as coisas foram feitas. Versículo 4. Nele estava a vida. Então nós estamos vendo aqui um contraste óbvio. Isso é o que acontece com Logos, a segunda pessoa da Trindade, aquele que é o doador da vida e portador da luz. Então os temas do versículo 1 ao 5 é sobre Jesus, o Cristo, dizendo que ele não é outro senão o próprio Deus. Estamos entendendo, irmãos? Então ele é outro senão o próprio Deus. Mas o que dizer então dos versículos 6 e 8? Que o versículo 6 começa: houve um homem, e nós não devemos perder isso de mente aqui. Nós estamos falando agora de um homem, e de um grande homem, sem dúvida, mas ainda assim, um homem. Esse não é o Logos que nós vimos do versículo 1 ao 5. É um homem. E com relação a esse homem, aprendemos algumas coisas. E o versículo 6 diz que esse homem foi enviado por Deus. E de fato a palavra no versículo 7 também, se o João puder passar para nós no versículo 7, fala que esse homem veio. Ou seja, ele veio à existência. E em relação a Jesus? Jesus era. Mas João veio à existência. Jesus é Deus, mas João foi enviado por Deus. Este homem, ele era como um profeta. E o texto especifica que o seu nome era Joanes no grego, que em português, João. O nome de João significa Jeová tem sido gracioso. Então os profetas eram homens, como nós sabemos, enviados por Deus, e João Batista era uma figura de transição, que era uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E como que João se vestia? Sua vestimenta era de pele de camelo, e sua dieta era de mel silvestre e gafanhotos. Capítulo 3, versículo 4. E isso nos faz lembrar de quem? Quem se vestia dessa mesma forma? Elias. Olha lá em 2 Reis 1 e 8. E eles lhes disseram: quem era Elias? Era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. E como Elias, João era um grande homem. E nós vemos também do versículo 7, voltando lá, em João 1, versículo 7, esse João, ele teve um grande ministério. O versículo 7 nos diz que este homem veio para testemunho.
para testificar da luz, para que todos cresçam por meio dele. Então, em seu ministério, João se dedicou a um objetivo. E a um objetivo duplo. Primeiramente, seu objetivo era apontar as pessoas para Cristo. Se nós formos ver na tradução da King James, ela fala que esse mesmo veio para testemunho, para dar testemunho da luz. Então João era uma testemunha e isso era o que ele era. Ele veio para dar testemunho. E foi isso que ele fez. E o tema do testemunho, ele está presente em todo esse quarto evangelho de João. Que de fato, o apóstolo João, ele apresenta testemunha após testemunha para substanciar a divindade de Jesus. Pelo menos 7 testemunhas nós encontramos no evangelho de João. Primeiro nós vemos o testemunho do Pai, depois o testemunho do próprio Jesus, o testemunho do Espírito Santo, e João também menciona os testemunhos das obras de Jesus, os testemunhos das Escrituras, os testemunhos daqueles que com Jesus entrou em contato, por exemplo, a mulher de Samaria, o cego de nascença e os discípulos. E então começamos aqui com o testemunho de João o Batista. E esse evangelho, ele tem um toque muito legal, por quê? Porque é um testemunho, e esse testemunho de João é um assunto sério. E foi um testemunho para autenticar a veracidade de algo ou de alguém. E nem sempre, irmãos, é fácil descobrir a verdade sobre alguém. Isso é o propósito das testemunhas. Quando nós não temos muitas provas, nós usamos testemunhas, principalmente num tribunal aí fora. Então, quando nós não conseguimos provar a veracidade de algo ou de alguém, nós nos valemos de testemunhas. E este é o propósito, comprovar a verdade. E João tinha esse propósito. Seu objetivo de vida acabou sendo uma vida muito curta, de aproximadamente 30 anos, e seu único objetivo era ser isso, uma testemunha. E por que ele fez isso? O versículo 7 continua especificando, para que todos crescem por ele. Dar testemunho não é um fim em si mesmo, é um meio para o fim. E é justamente isso. Dar o testemunho não é o fim, é o meio para o fim. O fim não é a popularidade de João. O fim, na realidade, foi fazer com que as pessoas acreditassem, com que as pessoas fossem levadas à fé. E a fé em quem? Olha o versículo 8. Fé na luz. Fé na luz. E é muito curioso que João ele tenha sido inserido nesse parágrafo, tem inserido, na verdade, esse parágrafo sobre João Batista, bem no meio de uma apresentação que ele estava fazendo sobre Jesus. Por que ele fez isso? Talvez a resposta tenha a ver com os seguidores de João. João, ele sabia qual era o seu papel, mas aparentemente, após sua morte, alguns seguidores ainda não tinham entendido de fato qual era o papel de João Batista. Então eles começaram a elevar João. Nós vemos que o Evangelho de João ele foi escrito há mais de 5 décadas após a morte de João Batista. E há indícios históricos de que havia realmente uma seita que reverenciava João Batista. E nós encontramos indícios disso lá em Atos 19, 3 e 4, quando Paulo ele visitou Éfeso pela primeira vez como missionário. E Lucas escreveu que lá encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nós nem sequer ouvimos falar que existe um Espírito Santo. E então Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam?
O batismo de João, responderam ele. Então talvez João, o apóstolo, ele tenha enfrentado a mesma coisa ou até coisa pior. Talvez ele soubesse que havia pessoas que deram a João Batista o lugar que invadiu o próprio lugar de Jesus. E isso não é novidade, as pessoas têm tendência a fazer isso. Que é uma das grandes barreiras que nós enfrentamos no cristianismo e no evangelismo é que as pessoas, elas se contentam com substitutos, como nós falamos ontem. Nós procuramos, de fato, vários substitutos. Elas não estão interessadas em Cristo porque deram a alguém ou alguma outra coisa o lugar que somente Cristo merece em nossas vidas. Talvez, ao tentar compartilhar Cristo com algumas pessoas, o apóstolo João ele tenha visto que elas estavam rejeitando a sua mensagem por causa de uma elevação antibíblica do profeta João Batista. Então João, o apóstolo, ele corrigiu essa confusão. E como? Ele não depreciou o profeta João. Ele apenas exaltou Cristo. Então suponha que ele o levasse para fora em uma noite clara de verão e suponha que ele lhe pedisse para deitar de costas a uma colina gramada e olhar para as magníficas estrelas dos céus. Imagine que enquanto você estiver olhando para a Ursa Maior, você pegue uma lanterna e use-a como um ponteiro e direcione para Polaris, que é a incrível estrela do norte. Então suponha que ele lhe conte alguns fatos surpreendentes sobre essa grande luz, que chamamos de estrela do norte, e como o fato de que ela não parece se mover e que está a cerca de 2 trilhões de milhas de distância. A sua resposta seria, que lanterna linda, né? Mas ela pode ser uma lanterna boa, de fato, mas ela não se compara àquela magnífica luz. O objetivo da lanterna era apenas para chamar a sua atenção para uma luz real. E quando isso é feito, você esquece a lanterna, que você olha para a luz verdadeira, para a luz real. E assim foi com João, e assim deve ser conosco. João era um grande homem, tinha um grande ministério. Só que João não era luz, ele era a lanterna. Ele não era luz, ele era a lanterna. O versículo 8 diz que ele mesmo não era luz. Ele veio apenas como testemunha da luz. Então, ao longo do seu evangelho, João ele toma muito cuidado para mostrar o papel subordinado de João Batista em relação a Jesus. E de acordo com esse versículo 8, que ele não era luz, mas apenas a testemunha da luz. João, capítulo 1, versículo 19 e 20, nós vemos: e este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para que lhes perguntassem, quem és tu? E confessou, e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então nós vemos João Batista negando categoricamente que ele era o Cristo. E mais tarde, no capítulo 3, quando os judeus foram até João e lhe contaram o que Jesus estava fazendo, eles esperavam que ele se ressentisse dessa intrusão, mas em vez disso, o que João anunciou no capítulo 3, versículo 30? É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. No capítulo 4, versículo 1, e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João. Então o texto aponta que Jesus ele ganhou mais discípulos do que João. No capítulo 10, versículo 41, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. Então as pessoas reconheceram que Jesus fez coisas que João nunca fez, mas que João apontava, que João testemunhava. Então nós vemos que João de fato não era luz. E isso não é menosprezar João Batista. Porque mais tarde,
Jesus fez um brilhante elogio a João Batista. João 5,35. Ele, se referindo a João Batista, ele era a candeia que ardia e alumiava. E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas ainda assim não era luz. O que ele era, de acordo com Jesus? Ele era uma lâmpada. E o que faz uma lâmpada? É permitir que a luz seja vista. E pergunto a você essa noite, isso é verdade em sua vida? As pessoas conseguem ver a luz de Jesus em você? Assim como conseguiram ver em João Batista? Elas o veem claramente da maneira como você vive, da maneira como você fala, na escola, no trabalho, na sala, seja onde for. E João é um excelente modelo para nós, pois assim como João, nós existimos da mesma forma para Jesus, para apontar as pessoas para Ele. Se conhecemos Jesus, nós somos chamados a ser sua testemunha, assim como João foi. Você falou de Jesus para alguém nessa semana, na semana passada? É isso que uma testemunha faz. Ela sempre está procurando oportunidades que sabe que Deus lhe dará para falar às pessoas sobre Jesus. Uma testemunha sabe que as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Não sobre nós, mas sobre Jesus. E isso levanta uma outra questão. Por que as pessoas precisam ouvir sobre Jesus? Isso nos leva ao segundo ponto. Há apenas um que é a luz. Apenas um que é a luz. Ao comparar o nosso texto, e o nosso texto diz que Jesus e João, ao comparar, na verdade, o que o nosso texto nos diz sobre Jesus e João, você não pode deixar de se surpreender com a Jesus Cristo, que existia desde a eternidade, mas João veio a existir. Jesus, que é a palavra, o Logos, enquanto João era apenas um homem. Jesus Cristo é o próprio Deus, enquanto João foi comissionado por Deus. Jesus Cristo é a verdadeira luz e João veio para testificar dessa luz. Jesus Cristo é o objeto de confiança, enquanto João era um mero agente por meio do cujo testemunho há homens, e muitos homens passaram a confiar em Cristo. Então, você percebe a superioridade da palavra Logos aqui? Só que há mais coisas que nós podemos falar. O apóstolo João apresenta 3 realizações, uma presente, uma passada e uma futura, que destacam uma singularidade de Cristo. Por que Jesus é único? Ele é único, primeiro, por causa do que ele faz. No versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Reflita sobre essa palavra verdadeira. No grego, há 2 palavras muito semelhantes para essa palavra verdadeiro. A primeira dela é aletes, que significa verdadeiro em oposição ao falso. E a outra palavra é aletinos, não sei como pronunciar, irmão, mas é isso. Que significa que é algo real, que é algo genuíno. Vamos dar um exemplo. A primeira palavra é como se fosse 2 mais 2 é igual a 4. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. A segunda palavra, que é aletinos, que significa real ou genuíno em oposição ao irreal. Vamos pegar uma Coca-Cola e uma Pepsi. A Coca-Cola é o real, não é? Em oposição às imitações, que seria a Pepsi. Então essa segunda palavra nós podemos definir dessa forma. E essa é a segunda palavra que João usa aqui. Jesus é a verdadeira luz, a primeira. Há outras luzes piscando no mundo, cada uma alegando oferecer a você o caminho para sair da escuridão.
E infelizmente há muitas pessoas seguindo essas imitações da segunda palavra. Mas é verdade, porque nós encontramos inclusive nas Escrituras, em 2 Coríntios 11, 14, que o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz, imitando, essas imitações, se disfarça como um anjo de luz, mas há apenas um que é a verdadeira luz. O Logos é a única luz verdadeira. E o que ele faz? O que João diz que ele faz? Ele dá a luz a todo homem. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes. Então há uma iluminação geral da humanidade aqui. Tudo vem do alto, do Pai das luzes. E é o ensinamento comum dos escritores do Novo Testamento que Deus revelou algo de si mesmo a todos os homens. O suficiente, pelo menos, para que eles sejam culpados. Isso é importante. Essa luz vem, inclusive, para que todos nós saibamos que nós somos culpados quando nós tomamos o caminho errado em vez do caminho certo. E João atribui essa obra de iluminação geral ao Logos, a Cristo, ao Verbo, à Palavra. Jesus dá a luz a todos os homens. Isso não quer dizer que todos vão ver a luz, pois não veem. Mas mesmo assim a luz está lá porque é isso que Jesus faz. Ele é aquele que dá a luz a todo homem. E Jesus é único também por causa do que ele fez. Olha o versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então aqui João menciona 4 atividades passadas sobre Jesus. Primeiro, que Jesus veio ao mundo. Ele estava no mundo. E João deveria saber, por quê? Porque João também era uma testemunha. Ele viu. Ele passou 3 anos com Jesus. Então pense nisso. Deus fez uma visita no mundo. Deus estava aqui na pessoa de Jesus. Segunda coisa passada que Cristo fez, Ele criou o mundo. Esse versículo nos diz. O mundo foi feito por Ele. Ele fez o mundo. Mas o que aconteceu? Terceira coisa. Ele não foi reconhecido pelo mundo que Ele fez. O mundo não o conheceu. E isso, irmãos, é impensável. O Criador veio até a sua criação e a sua criação não o reconheceu. O estalajadeiro não o reconheceu e por isso ele nasceu em um estábulo. O rei Herodes não o reconheceu e por isso ele foi levado, ainda bebê, para ser escondido no Egito. Mais tarde, outros filhos de Maria e José, os meios irmãos e irmãs de Jesus, não o reconheceram e o acusaram de estar fora de si. As multidões que adoravam seus almoços gratuitos não o reconheceram. E no final, o que fizeram? Abandonaram. Assim também os líderes religiosos não o reconheceram e até o chamaram e atribuíram a eles as obras dele como obras do diabo. E finalmente Pilatos e os soldados romanos não o reconheceram e o executaram. Todos os dias em que esteve no planeta Terra, a palavra, o Logos, foi um enigma para o mundo. E isso foi especialmente verdadeiro na cruz. Não fazia sentido para eles. O Messias enviado por Deus não deveria morrer como um criminoso, deveria, irmãos? Não. Mas mesmo assim morreu. E por quê? Porque esse era o plano de Deus, o plano eterno de Deus moldado pela graça. Porque Deus enviou seu Filho para tomar o lugar dos criminosos condenados. Quem eram esses criminosos? Todos nós.
tomar lugar dos criminosos condenados que merecíamos pagar por tudo. Mas ele literalmente tomou o lugar de todos nós e Deus o julgou no lugar de nós, no nosso lugar. E foi isso que aconteceu na cruz. E quando isso aconteceu, o mundo não reconheceu o fato, porque o mundo não o reconheceu e até hoje não reconhece. A propósito, isso vai acontecer quando ele vier da próxima vez. Apocalipse 1:7. Eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele sentiu a rejeição daqueles que eram seus. O versículo 11, voltando em João, explica: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Quando nós lemos isso, irmãos, nós devemos lembrar: Ele é que construiu tudo, Ele é que construiu o universo. Nós poderíamos muito bem traduzir as palavras iniciais: se Ele que construiu, Ele voltou para casa, não é verdade? E quando Jesus veio a este mundo, Ele não veio como estrangeiro, Ele veio para casa, porque é dele. Ele não veio para a América do Sul, para a China ou para a Rússia, seja lá onde for. Ele veio para Israel, para o lugar e o povo que Ele havia escolhido e abençoado 14 séculos antes. Se Ele tivesse vindo para alguma outra nação e tivesse sido rejeitado, isso teria sido ruim o suficiente. Mas Ele voltou para casa. Ele voltou para as pessoas que deveriam saber que Ele estava vindo. Para os descendentes de Abraão, de Isaac e Jacó. Para a nação que Ele mesmo havia escolhido. Mas não o receberam. E começou sem um lugar. Começou na estalagem. E 33 anos depois, o mundo disse a Ele: não tem lugar para você aqui. 33 anos depois, o mundo disse: não há lugar para você neste planeta. Então, Ele destruiu esses rebeldes, certo? Será que foi isso mesmo que Jesus fez? Ele deu àqueles ingratos e rejeitadores o que eles mereciam? Não. O fato é que Ele não fez. Aí você diz: nossa, eu no lugar dele teria feito. Né? Eu no lugar dele teria feito. Eu também. Mas é isso que torna Jesus especial, porque em vez de nos dar o que merecemos, Ele tomou o que merecemos. Tomou a própria ira, para que nós não tenhamos que experimentar essa ira. Perder o foco pensando: isso é terrível o que os judeus fizeram. É terrível, não, o que os romanos fizeram. Jesus veio até eles e eles não receberam. Isso é uma vergonha trágica. E foi. Mas isso também é. Quando você, hoje, rejeita, você faz a mesma coisa. Quando você hoje rejeita essas palavras, você faz a mesma coisa. Você se recusa a recebê-lo em sua vida. Não há lugar para você na minha vida. E o versículo 11 é trágico, é indescritível. No versículo 12, que também é incrível e indescritível, olha só a oferta. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Incrível, irmãos. Jesus, Ele é único, não apenas por causa do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele fez, mas também por causa do que Ele fará. E o que Ele fará? Nós não devemos deixar que a familiaridade impeça de apreciar a maravilha dessa afirmação. Nós lemos muito isso e acabamos perdendo e não levando em conta o que de fato esse versículo está nos dizendo. Esse versículo está nos dizendo que Ele vai trazer os pecadores para a família de Deus. Jesus traz os pecadores. Jesus traz pessoas que violaram a lei de Deus. Pessoas que merecem ser lançadas no inferno para sempre.
Jesus traz essas pessoas para a família dele. Não para uma cidadania de segunda classe. Pelo contrário. Primeira classe. Uma família eterna de Deus. E a pergunta é, quais pecadores? Que pecadores ele traz? Jesus deixa claro aqui, João explica e relata para nós, mas a todos quantos os receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, aqueles que recebem e acreditam em seu nome, têm a oportunidade de fazer parte da família de Deus. E de acordo com o versículo 11, alguns pecadores não recebem. De acordo com o versículo 12, alguns pecadores recebem. Então nós vemos que são duas únicas as opções. Ou você não recebe Jesus, conforme o versículo 11, ou você recebe Jesus, conforme o versículo 2. Ou é rejeição, ou é recepção. E com as duas opções, vem dois resultados. O que acontece com você se você o receber? O que acontece com todos os que o recebem? Ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus, membros da família de Deus. E o que acontece se você não recebe? Você não tem direito de ser chamado filho de Deus e de se chamar filho de Deus. Crer e receber, acredito eu que são sinônimos. Então a pessoa entra em um relacionamento pessoal com Cristo e é por meio disso que você confia nele, ele é o seu Salvador, o seu Senhor. Então você recebe Jesus, você cresce no seu nome. Então não são ações separadas, mas dois lados da mesma moeda. E nós somos chamados a acreditar em seu nome. Que nome? Que nome? Jesus anunciou o anjo em Mateus 1:21. Na verdade, o anjo anunciou Jesus em Mateus 1:21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Senhor salva. Jesus, o Senhor salva. Então, acreditar no nome de Jesus significa que você concorda que somente o Senhor pode salvá-lo. Você não pode se salvar sozinho, você não pode salvar a si mesmo sozinho. Ninguém mais pode salvá-lo, porque só o Senhor salva. E é assim que uma pessoa ela se torna filho de Deus. Ao contrário do que se pensa, nem todos são filhos de Deus. Nós nascemos neste mundo como filhos de outra pessoa. Filhos de quem? Do diabo. E muitas vezes as pessoas não sabem disso porque estão cegas pela própria condição. Mas a verdade é, João 8,44. Vós pertenceis ao seu pai, o diabo, disse Jesus a algumas pessoas religiosas. E ele deixa bem claro para nós como nos tornamos filhos de Deus. João nos diz bem aqui, devemos receber a palavra e crer em seu nome. Só que há um problema. Quando estamos neste mundo, nós estamos mortos em pecados. E se eu for a uma funerária e oferecer um presente a uma pessoa morta, o que ela vai fazer? Nada, porque ela não tem poder para receber o presente. E nós sabemos que nós estamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Pessoas mortas não recebem presentes. E é exatamente isso que Deus faz pelos pecadores mortos. O que Ele faz? Ele dá à luz o Espírito. Foi o que Jesus disse a Nicodemos, João 3:6. O versículo 12 nos diz o que nós devemos fazer. O versículo 3 nos diz o que Deus faz para que possamos fazer o que queremos.
E o que é verdade para os filhos de Deus? Versículo 13 diz que os filhos nascidos não de descendência natural, não literalmente de sangue, nem de decisão humana, nem da vontade humana, mas nascidos de Deus. E esse versículo é muito significativo. E essa é uma frase judaica, porque os judeus acreditam que um filho físico nascia da união da semente do pai com o sangue da mãe. Mas o nascimento na família de Deus é diferente. A primogenitura divina não tem nada a ver com o que você conhece, ou com quem eram os seus pais, ou com a sua nacionalidade que você tem. Tudo isso é irrelevante espiritualmente. Ninguém entra na família de Deus por ter contatos. Não há tarifas. Não é preciso pagar taxas. Seus pais não podem fazer com que você entre. Seu amigo não pode fazer com que você entre. E muitas vezes, quando nós falamos com uma pessoa sobre a sua necessidade de Cristo, podemos ouvir: eu até gosto de ir à igreja. Mas essa pessoa ela não entendeu um ponto principal. A questão fundamental não é a igreja. É sua necessidade de nascer de novo na família de Deus. Esse é o ponto. A igreja é boa, com certeza é, pois é nela que nós aprendemos sobre aquele que nos dá o novo nascimento. Mas você pode vir à igreja e não conhecê-lo. Você pode vir à igreja por muitos anos e não conhecê-lo. Então, como nós nos tornamos filhos de Deus? Como que isso acontece? O versículo 13 nos diz: devemos ser nascidos de Deus, literalmente nascidos de fora de Deus. Então Deus precisa fazer algo por nós que nós não podemos fazer por nós mesmos. E somente Deus pode nos dar esse nascimento espiritual. E João, ele devolve essa verdade em todo o seu evangelho. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Paulo disse a mesma coisa. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, Tito 3:5, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. E Tiago colocou dessa forma, Tiago 1:18, segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela sua palavra. E Pedro também escreveu, 1 Pedro 1:23, sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, para entrar na família de Deus, é necessário nascer de novo. E você, já nasceu de novo? Como posso saber? Pode estar se perguntando. O nosso texto nos diz: você saberá porque você recebeu o seu filho. Você saberá porque você creu no nome de Jesus. E você recebeu o seu filho, você creu no seu nome porque ele lhe deu um novo coração para recebê-lo e crer nele. Então você está vendo, meu amigo, que está nos acompanhando neste momento, como que nós somos dependentes de Deus? Nós precisamos dele não apenas para nos oferecer a possibilidade da salvação, mas também para nos capacitar para aceitar a sua oferta de salvação. E por sua graça, foi isso que ele fez. E aqui está a maravilhosa verdade sobre o nosso Deus. Ele fará por nós o que não podemos fazer por nós mesmos. Amém? Que Deus nos abençoe nessa semana, irmãos.